Jai. Então hoje Avirbhava Mahotsava Samaraj Prabhupada Ki Jai, Patita Pavana Ki Jai. Então vamos começar aqui. Deixa eu ver. Então tá. Então Srila Prabhupada ele nasceu 1º de setembro de 1986 em Calcutá, Índia. Seu pai se chamava Gaur Mohan. Era um comerciante, né? Bom, ele era um comerciante assim de roupas, né? Ele veio de uma família assim muito opulenta, o Maharaj Prabhupada. Ele mesmo conta que o seu pai era uma pessoa muito bondosa, né? Ele conta que muitas vezes ele via o pai dele colocando leite, né, para os ratos, né? Porque ele tinha lojas de vendia roupa, e para que os ratos não comessem as roupas e tomassem o leite, né? Ou seja, não comprava veneno de rato, não tinha gato, alimentava os ratos, né? Essa era como a sua maneira de entender que todas as entidades vivas têm o seu papel, têm o seu lugar, né? E inclusive São Maharaj Prabhupada muitas vezes ele aqui no Ocidente, né, quando tinha problema com ratos, né, porque na Índia é diferente, rato na Índia significa opulência, né? Quando você vê rato, você fala que opulência, porque está sobrando comida, né? Porque rato só vai onde tem comida, né? Coisas assim, onde tem roupas, assim. Então, geralmente o rato ele é sinal de opulência. Então, quando você está na Índia, né, e às vezes você está lá eles estão vendendo, né? Você está lá fazendo, porque na Índia é assim, né? Os caras são muito baixos, né? Você chega lá, aí eles mandam você sentar, né? Aí traz um chazinho, né? Uma coisa assim, né? E aí são comerciantes. Aí quando você passa um rato assim, aí eles falam Ganesh, 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 Ganesh. Que como está conectado com Ganesh, que é bastante opulência, né? Então eles ficam felizes com os ratos, né? Diferente da gente aqui. Mas assim, no Ocidente acontecia o quê? Acontecia que quando às vezes tinha ratos, assim, muito ratos no templo, né? Aí os devotos falavam, não, Prabhupada, tem muito rato, tá cheio de rato, né? Vamos matar esses ratos, vamos comprar veneno para matar os ratos. A Prabhupada fala, não, vamos matar o cozinheiro. Que é a sujeira que traz, ou seja, quando sobra comida que traz os ratos, né? Então é a negligência aí dos cozinheiros que está trazendo os ratos. Uma coisa assim, né? Então eles contrataram ele contratou um astrólogo, né, para ver aí o horóscopo da criança, né? E eles ficaram felizes com esse horóscopo, porque ele falou que ele, quando tivesse 70 anos, né, mais ou menos, ele cruzaria o oceano e se tornaria um grande pregador e abriria 108 templos. Então isso aconteceu mesmo, né? E também o astrólogo falava que Prabhupada ia ser a pessoa mais rica da Índia, né? E muitas vezes ele ficava questionando isso, porque, claro, os astrólogos lá são muito bons, né? E em algum momento ele tentava, né, com o seu comércio, né? Ele pensava, não, vou juntar Lakshmi, e aí com esse Lakshmi, com esse dinheiro eu vou abrir templos, né? Porque o horóscopo, e ele era um comerciante, um bom comerciante também, foi um farmacêutico, enfim, ele tinha isso na veia, né, como Vaishya. Mas não era por aí, porque na verdade ele perdeu tudo. Krishna tirou tudo, tirou a família dele, tirou o dinheiro, tirou os filhos, tirou tudo, né? E ele ficou assim ficou um sannyasi pobre mesmo, né? Sem nada, somente juntando moedinhas para imprimir os seus livros, né? As suas publicações. Assim, ele teve materialmente, depois que ele tomou Sannyasi, Vanaprastha e Sannyasi, ele, assim, materialmente ele sofreu muito, né? Assim, foi bem difícil para ele. Padjabai pertencia, ele era muito, muito rico, uma sociedade aristocrática. Ele era um Vaishnava puro, né? Ou seja, ele nunca havia tocado em carne, peixe, ovo, álcool, nem chá ou café, né? Ele vem dessa, né?
ao voltar para casa, se conta que Abai ele sempre lembrava, né, que o pai dele ele sempre lia, né, o Chaitanya Charitamrita, chamado Bhagavatam. Abai lembra, né, Prabhupada lembra que ele, muitas vezes, ele viu seu pai chegar à noite, ele já estava deitado, o pai dele, ele escutava o sininho, porque ele estava lá adorando a deidade, né. Então, assim é que tem que ser, né. Bom, o chefe de família é assim, ele tem que ter uma conexão com Krishna, né, que o mantenha a sua consciência elevada, né, sempre. E, claro, ele tem que cumprir todos os seus deveres materiais. O pai de Gaur Mohan mostrou isso, foi um exemplo para Abai. Por exemplo, quando ele castigava Prabhupada, e falava, eu tenho que corrigir você, né? Isso é para o seu bem, né? Eu devo corrigi-lo, né? Foi uma pessoa muito importante na vida dele, né? Um exemplo. Ele, por exemplo, contratou um professor de mirdanga para Abai, né? Ele queria que Abai tocasse mirdanga, né? Ele queria que o seu filho fosse um pregador, que não fosse simplesmente uma pessoa comum, né? Ele queria que ele fosse, antes de tudo, consciente Krishna, né? Ele queria que o seu pai tivesse, ou seja, o seu pai queria que ele fosse, que ele tivesse metas Vaishnavas, né? Hoje em dia, bom, na nossa sociedade materialista principalmente, ele também está assim, as pessoas têm muitas metas materiais, né? Que em certo sentido é bom, mas só que se você não tem metas Vaishnavas, se você não tem metas espirituais para os seus filhos, né? Então é uma coisa que parece sem sentido, né? Você ter filhos para que eles se tornem materialistas, né? Então na realidade, o pai de Abai, de Prabhupada, ensinou tudo para ele, assim. Ele recebia, por exemplo, sempre o pai de Abai, Charanamrinda, recebia sadhus na sua casa, pessoas santas, né? E ele pedia para eles dassem bênçãos para ele, se tornar um devoto puro, né? Pedia bênçãos para que Shrimati Radharani pudesse tocar o coração de Abai, né? Ou seja, isso era muito interessante, né? A mãe dele também, a mãe de Abai também era uma Vaishnavi, né? Mas ela, não, claro, ela tinha mais uma mentalidade que ele tinha que ser uma pessoa na sociedade, ela queria que ele fosse um advogado, né? Ela queria que ele morasse em Londres, né? Esse era o desejo dela, mas o pai não gostou nada dessa ideia, né? Por causa do quê? Dos hábitos dos europeus, esses costumes que eles têm, né? Ele pensou, não, Abai vai ser um beberrão, né? Ele vai ser um caçador de mulheres, né? Então ele sempre realmente ele não gostava nada dessa ideia. Ele pensava que se o filho dele fosse para a Inglaterra, ele ia acabar sendo influenciado pelos hábitos ocidentais, né? E realmente a gente via, bom, pelo menos há 25 anos atrás, quando a gente foi à Índia, mais ou menos, 23, 24, você não via álcool em lugar nenhum, imagina? Você não via nada, assim, você não vê... ou seja, uma sociedade ainda conservada, né? Hoje mudou muita coisa, mas mesmo na época quando a gente foi pela primeira vez, a gente viu isso. Agora imagina na época de Srila Prabhupada, era muito mais conservadora, os valores eram muito mais, né, estabelecidos, né? Então o pai dele, ele como ele tinha esse desejo que seu filho fosse um profissional de kirtana, né? Então ele era muito bom na mirdanga, né? Então ele aprendeu muito a tocar mirdanga, né? E a mãe dele se chamava Rajani, né? Rajani. Ela era meio assim ascética, assim, não acreditava muito, né, nisso. Ela achava que de certa maneira era perder tempo, né? Ela queria, mas seu pai era o contrário. Ele queria que seu filho aprendesse bhajanas, que ele aprendesse a cantar, que ele queria que ele fosse um pregador, né? Claro, a mãe dele era uma devota, né? Mas como eu digo, como ela tinha mais a tendência a que Abai ficasse bem estabelecido no mundo material, né? Tinha mais essa preocupação. Bom, claro, ela quando ele nasceu,
como na Índia era muito comum que as crianças nasciam e morriam rapidamente, né? Porque, sei lá, bom, talvez falta de higiene, mas essa era muito comum, né? A mortalidade infantil bem grande. E ela fez uma promessa, né? Que ela falou que ela não sei para quem ela fez essa promessa, acho que foi para o Sr. Shiva, para Durga, não sei. Bom, enfim, ela fez uma promessa que ela ia comer com a mão esquerda, né? Se o filho dela fosse protegido, né? Se ele escapasse, né? Se ele não morresse prematuramente, ela só ia comer com a mão esquerda até o dia que o filho dela, Abai, perguntasse para ela por que você está comendo com a mão esquerda. Porque comer com a mão esquerda na Índia é uma coisa muito estranha, é considerado bem inauspicioso, né? E Abai, aí um dia a mãe dela começou a comer com a mão esquerda. Um dia o filho Abai, ele pergunta: mãe, por que você come com a mão esquerda, né? Todo mundo come com a mão direita. Aí ela parou de comer com a mão esquerda. Ela fez uma promessa, um voto. Então a vida dele foi muito tranquila, né? Os pais, né? Eles viviam pacificamente, não brigavam na frente dele, ou seja, né? Se tinha algum conflito, eles saíam, né, assim, para discutir a parte, né? Foi uma grande inspiração, ele conta, né? E ali ele também teve uma grande inclinação religiosa, ele teve essa influência, principalmente do pai, né? Abai era muito aficionado, ele tinha muito apego ao festival do Ratha Yatra, né? Na verdade, ele sempre sonhou, né, de um dia pegar o trem, né, ir lá para Jagannatha Puri para fazer o Ratha Yatra, que é esse festival onde o Sr. Jagannatha sai, né, sai do seu templo, né, e vai para Gundicha. Então é como se fosse Krishna voltando a Vrindavana, Krishna saindo de Dwarka, voltando para Vrindavana. Mas, como ele era pequeno, então ele fez todo um arranjo, né, para que se fizesse um festival de Ratha Yatra para crianças, assim. Então ele envolveu todo mundo nisso, né? O pai dele, os companheiros, né? Eles construíram, né, as carroças, assim, as deidades, bom, enfim. Então ele, inclusive a sua irmã Bhavatarani, né? Que acredito que depois veio a se tornar Prish, não sei se é essa, né? Mas que tomou iniciação com Prabhupada também. Então os vizinhos concordaram em fazer muitas preparações. Então foi um dia, foi assim, um festival, 8 dias, assim, 8 dias durou esse festival. As crianças se reuniam, eles puxavam o carro, a procissão, tocavam mirdanga, cartas, Sr. Jagannatha, e assim, muito lindo, né? A gente foi, né, na casa de Sr. Maharaj Prabhupada, assim, no local, né, na casa onde ele viveu, assim, onde acontecia isso, na rua, né? A gente foi lá. E interessante, assim, como bom, quando a gente foi lá, eu me lembrei muito desse passatempo, né? Imaginei, né, Prabhupada, né, na rua, pequenininho, com as crianças, assim, brincando, enfim. Essa era 6 anos de idade, né? Abai Charanavida pede ao seu pai que lhe dê a sua primeira deidade, né? Que ele queria adorá-la, né? Então ele ganhou umas deidades pequenininhas de Radha Krishna, né? Começou a adorá-las, né? E durante a época que Sr. Maharaj Prabhupada estava cursando a faculdade, eles arrumaram um casamento para ele. Bom, na Índia, hoje ainda acontece isso em algumas vilas, né, assim, não em cidades grandes, mas onde era sempre assim, né, os pais eles ajeitavam os casamentos dos filhos, né? Então isso era muito comum. Ele se casou, ele escolheu por Radharani Datta, né, que era uma moça de uma família mercantil. Na verdade, Sr. Maharaj Prabhupada ele não gostava muito dela, assim, ele conta, né, na sua biografia, bom, ele conta que ele, na verdade, ele gostava de outra moça, assim, de outra moça, assim, que ele tinha, assim, uma certa atração, né? Mas o seu pai arrumou Radharani Datta, que era outra, que não era muito do seu agrado, mas seu pai falou, aí Abai falou assim, será que eu não posso casar com as duas? Mas aí o pai dele falou, não, de jeito nenhum, né?
Uma já é tão difícil. 2. Mas ele falou assim, mas essa aí que você está arrumando para mim, né? Ela é feia, ela é muito chata, né? Mas aí o pai dele falou, não, mas é melhor você ficar com a feia chata, porque para você se desapegar mais rapidamente. E assim foi, né? Sim, essa é a esposa dele, né? Que depois vende o Bhagavata, né? Assim, que faz ele realmente desapegar mesmo, né? Porque ela vende o Bhagavata, imagina quanto o Swami Maharaj Prabhupada, né, estava em Calcutá, por exemplo, ele alugou uma casa, aí ele estava embaixo, eles pregavam, né? E nesse momento o Swami Maharaj, né, morava ali, né? Imagina, o Swami Maharaj morou 6 anos com ele, né? Foi seu Siksha Guru, né? E eles pregavam, então assim, eles faziam programas, então era Swami Maharaj, muitas vezes Gurudeva, um espaço era Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj, e Abhay Charanam, dos 3 pregando, imagina. Então, na verdade, era Swami Maharaj dava as aulas, né? Srila Prabhupada tocava Mridanga, tocava muito bem Mridanga, e Gurudeva, né? Um espaço da Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj cantava, né? Tinha uma voz muito linda, imagina, um programão, né? Um programão. Mas a esposa não participava, ele conta, ela ficava em cima tomando chá, né? Queimava ele, ficou meio bravo com ela. Ficava meio bravo, assim, ela não ajudava, ela era sempre contra, né? Bom, uma coisa assim meio estranha. Bom, enfim. Mas isso foi uma maneira que isso foi um arranjo, né? Para ele desapegar, né? Desapegar logo, tomar sânice e vir para o Ocidente, né? Porque se não fosse isso também, ele não chegaria aqui, né? Tão cedo e... Bom, ele chegou meio tarde, na realidade, mas ele chegou com 69 anos, né? Parece. E ficou 10 anos, né? 11 anos, né? 11 anos. Pregando. Assim, em 11 anos ele fez uma revolução, né? Imagino que ele conseguiu em 11 anos, né? Foi incrível. Não, só mais Prabhupada ele teve vários filhos, né? A esposa não morreu. Ela não morreu, mas ele abandonou ela. Quando ela vende, porque ele conseguiu comprar, ele tinha uma coleção. Bom, não era tão fácil livros naquela época, né? Ele conseguiu uma coleção do Srimad Bhagavatam e ela trocou por chá, né? Aí ele ficou muito queimado. Ele foi embora. Bom, antes ela já estava assim como muito, né, desanimada com ele, porque ela era tudo era bem contra ele. Todas as ideias que ele tinha, né, de pregação, de ajudar as pessoas, ela era totalmente contra, adversa. Os filhos deles também, acho que eles eram diversos também, eles não tinham, a família dele toda não era muito assim, não eram de apoiar ele, né? Assim, eram pessoas assim que realmente estavam em outra, né? Mas claro, ele tinha um carinho por eles, assim, inclusive ele deixou uma certa herança, assim, a ISKCON, né? Ele pediu para a ISKCON, né, amparar os filhos, né? Tem uma coisa assim, eu não sei muito bem isso, mas ele tinha certa preocupação com a família, ainda mesmo depois de sannyasa, ele queria que eles ficassem bem, enfim. Eu acho que não, faz muito tempo, mas eu acho que eu vi. Então, continuando aqui. Abhay se uniu ao movimento de Gandhi para a emancipação da Índia, né? E ele estava um pouco assim relutante em aceitar o Sudiprom, porque essa era a ideia, né? Quando Gandhi ele fez esse movimento, né, da não violência, assim como não participação, ou seja, Gandhi ele falava não, que ele fez esse movimento de, como era o nome? Esqueci. Eles não queriam não é assim, eles não queriam usar nada que os ingleses estivessem introduzindo. Por exemplo, os ingleses, nesse momento, introduziam roupas ocidentais, né? Então o Gandhi era contra isso. Então ele falou, ninguém usa essa roupa deles aí, vamos fazer um movimento da não cooperação, uma coisa assim. Então ninguém, né, usava a roupa, né? E aí eles começaram a usar um tipo de... Como é que é? Tipo uma roupa indiana, assim, né?
como se fosse uma curta, mas tem outro nome, esqueci. E ele falava, né, olha, então, e aí o que os ingleses fizeram, né? Os ingleses viram isso e aí começaram a fabricar essa roupa mesmo, assim, tipo assim, para que eles comprassem, né? E eles começaram a comprar, aí o Gandhi falou, não, vamos fazer a nossa roupa mesmo. Então aí tinha tipo assim, era como, né? Era uma roupa que todo mundo sabia que não era feita pelos ingleses, assim. E Gandhi, ele incentivava que as pessoas não aceitassem, né, os títulos, né? Ou seja, porque os ingleses, eles colocaram a educação na Índia, né? Eles acabaram com o sistema educacional da Índia, né? Porque o sistema educacional da Índia antes falava, né, da alma, ou seja, eles tinham, era um sistema que, claro, ensinava as matérias básicas, mas eles tinham muito, assim, estudos a respeito, né, do eu, do Atma, enfim. E já os ingleses tiraram tudo isso, né, enfim. E Prabhupada, ele estudou, né, ele estava estudando e ele não queria aceitar o seu diploma. Ele estudou, acho que farmácia, né, bioquímica, uma coisa assim, né. O César Maharaj, mas o César Maharaj também, ele foi um advogado, né, se formou em advocacia, mas tudo isso era o sistema inglês que estava, né, sendo vigente, né. Então Só mais Prabhupada, ele gostou do Gandhi, por quê? Porque o Gandhi, ele carregava o Bhagavad Gita, né? Então ele falava que todos os livros, né, o Bhagavad Gita era o livro acima de todos os livros. Isso era algo muito bom, né? E ele também ele não se intoxicava, ele não consumia carne, ele não fazia sexo ilícito, né? O Gandhi era assim, ele levava uma vida, né, de sado, né? Assim, era uma vida austera, né? Por isso que se diz, né, que ele foi entre os políticos, né, ele foi um sado, né? Ou seja, ele conseguiu ser isso. Inclusive a gente vê, né, na biografia de Gandhi, quando a gente vê o esforço que ele fez para deixar de fazer sexo, né? Porque ele entendia que para convencer as pessoas, né, ele tinha que ter o Shakti, tinha que ter poder, né, enfim, ele tinha que ter poder de convencimento e ele entendia que o sexo tirava, né, de certa maneira, esse poder, né, tirava essa energia dele de convencimento. Então ele falava, não. E ele demorou muito, porque ele começou isso depois de uma certa idade, né, era mais difícil para ele, enfim. Então, Abhay Chiranavindra, ele ficou muito atraído por ele. Claro que Gandhi, a gente entende como ele era, a consciência dele é política, apesar de ele usar o Bhagavad Gita e tudo, né? Como explica César Maharaj, né? Que ele falou que Gandhi foi morto com 3 tiros no peito, né? E quando ele recebe os 3 tiros no peito, ele diz Ram, 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 né? Assim, ele morre. Bom. E aí, mas César Maharaj falasse que esse Rama de Gandhi era político, porque ele falou que ele não alcança Ayodhya, ele não alcança o planeta do Sr. Ramachandra, porque a sua mentalidade era política, ele estava indo para uma conferência política, ele só pensava em política, então Gandhi era assim, né? Só Maharaj Prabhupada avisou para ele que ele ia morrer, você mandou uma carta para ele, olha, eles vão matar você, enfim. Mas a sua mentalidade era muito política, apesar dele ter o Bhagavad Gita, apesar dele, né? Mas ele não deixou a sua esposa, né, entrar no templo de Jagannatha, né? Ela era devota de Jagannatha, né? Mas ele não deixou, assim, porque ele achava errado, né, que os ocidentais e pessoas que não fossem hindus, elas não podiam entrar, né, no templo de Jagannatha, elas não podem ainda entrar no templo de Jagannatha. Ele achava isso totalmente errado, ou seja, ele era uma pessoa política mesmo, né? Mas era claro, era muito inspirador, né? Uma vez conta, né, que Só Maharaj Prabhupada, algumas vezes ele meteu o pau no Gandhi, assim, no sentido, né, porque ele achava que Gandhi estava perdendo tempo da vida, ou seja, que ele devia usar a energia dele, o prestígio, para propagar a consciência de Krishna, mas ele não fazia isso, né? Então ele metia o pau. E aí uma vez diz que no Taj Mahal, né, tem uma estátua de Gandhi. Só Maharaj Prabhupada, ele estava passando ali com os, ele estava, não sei porquê, estava passando ali no Taj Mahal
E eu não sei se é na cidade onde está o Taj Mahal, não sei, acho que não é propriamente no Taj Mahal, bom, enfim. E tem a estátua de Gandhi, né? E estava um discípulo dele. E o Swami Prabhupada tinha o costume de meter o pau no Gandhi. E aí no momento o Swami Prabhupada vai e presta reverência para a estátua de Gandhi, né? Aí o discípulo fala, mas Prabhupada, como? Você está prestando reverência para Gandhi? Eu falo, mas não conta para ninguém, não. Não conta para ninguém. Mas, ou seja, que ele também era o Gandhi é uma pessoa especial, com certeza, né? Então aí vai falar do primeiro encontro dele, 1922, Abhay Chiranavinda, ele se encontra com o seu mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele não queria realmente encontrar com... Na verdade, foi um amigo dele que chama Abhay Chiranavinda para encontrar... ele falou, vou lá... ele queria, né, que ele já conhecia o Prabhupada Bhaktisiddhanta, esse amigo dele, né? Não sei se vai falar o nome, acho que não fala o nome dele. E ele queria que Prabhupada conhecesse... Swamaraj Prabhupada conhecesse Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas Swamaraj Prabhupada ele já tinha uma certa descrença, assim, uma certa rejeição aos sadhus de uma maneira geral. Por quê? O pai dele, ele era um comerciante rico, como falei, e ele recebia todos os sadhus na sua casa, as pessoas vinham, ele dava comida, ele dava dinheiro. E Abhay, ele cresceu vendo que esses sadhus, né, a maioria dos sadhus que iam na sua casa do seu pai, eles eram meio enganadores, assim, eles iam só para comer, para encher a barriga, né? Às vezes ele via eles fumando, assim, coisas assim, ele relata isso, né? Então ele era assim como meio assim, desanimado com sadhus de uma maneira geral, né? Inclusive tinha um ditado na Bengala, na Bengala, bom, na Índia, na Bengala, não sei, que falava assim, se um sadhu Vaishnava entra na sua casa, né, dá uma fruta para ele e manda ele embora, porque ele não tem mais nada para te dar, ele não tem mais nada para fazer aí, dá uma comida para ele e deixa ele embora. Eles eram assim como, de maneira geral, bom, tanto os Vaishnavas já estavam como sendo resgatados por Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, mas de uma maneira geral essa visão ficou perdurada por muito tempo, né, que essas pessoas que ficavam, né, mendigando, pessoas que ficavam, né, enfim, indo nas casas, não eram pessoas, não eram sadhus realmente, coisas assim, né, desse estilo, né. Bom, o amigo insistiu muito, vamos lá, ele é diferente, né, então aí o Prabhupada, Swamaraj Prabhupada, ele foi, né. Então eles encontraram Prabhupada Bhaktisiddhanta num pátio, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava lá, eles prestaram reverências, e antes que eles se preparassem para sentar, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, vocês são rapazes instruídos, né? Por que vocês não pregam no mundo inteiro a mensagem de Mahaprabhu, né? Já é a primeira vez que chega. Então Abhay ficou muito impressionado, né, com isso, né? Ele trabalha a roupa Khadi. Khadi é essa roupa, agora está aqui não, Khadi. Khadi é essa roupa que Gandhi, né, estipulou, né, que todo mundo deveria usar. E Abhay perguntou, mas quem vai ouvir a mensagem de Mahaprabhu, né? Nós somos um país completamente dependente da Inglaterra, né? A primeira, a Índia tem que se tornar independente, né? E depois a gente pode pregar, porque como a gente vai propagar a cultura, né, Vaishnava, se a gente está dependente da Índia, né? Aí Prabhupada respondeu, né? Com a voz de trovão ele falou, né? A consciência de Krishna não precisa esperar uma mudança política. É tão importante que não pode esperar, né? Todos os governos são temporários. A realidade eterna é a consciência de Krishna. Nenhum regime político manufaturado pelo homem pode ajudar a humanidade. Então, esse é o verso do Bhagavad Gita, nos quais Krishna declara que as pessoas devem abandonar todos os deveres religiosos e se render a ele, né? Então, esse ponto foi muito importante porque isso chocou muito o Swamaraj Prabhupada, né? Ou seja, quando ele viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele percebeu que era uma pessoa diferente, né? Que era um santo mesmo, né? E nesse momento, claro, ele disse que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, se está pegando fogo na casa, né, não tente apagar o fogo.
fale de Krishna, fale Harikatha, ou seja, era uma coisa assim, muito forte, né? Ou seja, você não tem que esperar ser independente, né, para que o nosso país se torne independente para você ser consciente de Krishna. É a mesma coisa que a gente falasse, a gente tem que esperar, sei lá, que o Lula ganhe a eleição para a gente ser consciente de Krishna. Ou a gente tem que esperar que, sei lá... Não, nada disso. Ou seja, você tem que ser agora consciente de Krishna, entende? Você não tem que depender de governo, não depender de nada. Entender que tudo isso é temporário, que isso não resolve o nosso problema. Ou seja, esses arranjos, né, políticos, eles não vão resolver o nosso verdadeiro problema. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era muito enfático. A única carência que nós temos, ele disse, é a falta de consciência de Krishna. É a única carência que nós temos, né? Uhum. Isso. Aí, Bhaktisiddhanta, bom, de certa maneira ele ficou tocado com esse encontro, né? E aí ele, a partir desse momento, ele começou a abandonar esse sentimento nacionalista que ele tinha, né? Porque todo mundo queria, não somente ele, César Maharaj também tinha esse sentimento nacionalista, ou seja, a juventude naquele momento está muito influenciada pelo movimento de Gandhi, né? Então ele se identificou com o próprio Bhaktisiddhanta e em algum momento ele pensou que seria melhor não ter sido casado, né? Ele pensou, se eu fosse um brahmachari, né? Mas ele já era casado, né? Aí ele pensou, eu poderia, sei lá, se eu não fosse casado eu poderia me unir à missão, né? Mas ele ficou com esse sentimento, né? E ele pensou, mas a missão de Chaitanya Mahaprabhu está nas mãos de uma pessoa maravilhosa, né? Ele é muito qualificado, esse foi o sentimento de Swami Maharaj Prabhupada, né? Ele recordou naquele momento, naquela noite, aí ele aceitou o Prabhupada Bhaktisiddhanta no coração, né? Guru Padashraya, isso é o mais importante, né? Você aceitar o Guru no coração. Isso acontece antes de Diksha, acontece antes da... Diksha é formal, ou seja, é algo formal que acontece na nossa vida. Claro, tem que acontecer. Assim, não é uma lei, mas tem que acontecer. Porque se você aceita Diksha, né, você aceita o mestre espiritual formalmente e você sente essa responsabilidade, né? Guru Padashraya Diksha, Gurura Sevana Sadharma Siksha Prita Sadhu Marga Nugamana. Você vai como realmente seguir as ordens do mestre espiritual e você apesar que o Mahamantra é tão poderoso que você poderia até dispensar Diksha, mas você não pode dispensar o sadhu, você não pode dispensar o Guru, né? Então, isso seria uma ofensa. Então, você tem que aceitar isso. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta já tinha aceitado no seu coração Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Os devotos deram livros, contaram a história do seu mestre, né? Em 1932, ele se torna discípulo, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Bom, ele já era um homem de negócios, né? Estava ali com a família e tudo. A sua esposa, ela era religiosa no lar, né? Mas ela não gostava da ideia de propagar a consciência de Cristo, né? Não tinha muito essa tendência, né? Mas Abai, ele era o contrário, ele queria muito que todas as pessoas fossem conscientes de Cristo, ele fazia reuniões, falava Bhagavad Gita, né? Ela preferia ficar no piso superior tomando daime, não, tô brincando, chá, mas não era o daime, era chá, só chazinho, mas mesmo assim para ele era como a morte, né? Porque, claro, ele viu uma família muito estrita com isso, né? Não queria, mas enfim, ele era um farmacêutico, ele fazia muitas viagens de trem, principalmente pelo norte da Índia, e ele pensou isso, que se ele ficasse rico, ele poderia ajudar a Prabhupada Bhaktisiddhanta a propagar a consciência de Krishna, né? Ele não teve muito encontros com o seu mestre espiritual, dizem que foi com umas 14 vezes que ele se encontrou com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, assim, pessoalmente, né? Algumas vezes em Calcutá,
no Radhakunda, enfim, em Mayapur. Mas isso, ele fala que 12 vezes, né, por aí. Ele sempre ia em Calcutá tentar ver o seu mestre espiritual. Prabhupada Bhaktisiddhanta tratava ele de uma forma muito carinhosa. E muitas vezes os irmãos espirituais criticavam Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, né? Porque ele conversava muito livremente, né, com o seu guru. Inclusive, né, tem até umas passagens que Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque ele senta do lado de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, no sofá lá do lado dele, né. Bom, não sei se foi em Calcutá, talvez tenha sido. E os discípulos ficavam assim como, que isso? Que intimidade? Porque na realidade se você senta no mesmo nível do seu guru, não se diz que isso não é muito etiqueta, né, que você tem que sentar pelo menos um pouquinho abaixo do guru, né? E eles falavam, né, os discípulos, os outros irmãos espirituais, citavam esse ditado, falavam, os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar, né? E para o Swami Prabhupada dizer, tolo? Sim, talvez eu seja um tolo, mas eu sou assim. E Prabhupada Bhaktisiddhanta dá muito carinho para ele, assim, tratava ele muito bem, né? E aí eles tinham assim várias conversas, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta com o Swami Maharaj Prabhupada, onde ele demonstrou muito carinho, muita afeição a Swami Maharaj Prabhupada, né? Bom, teve um Vyasapuja, né? Abai apresentou um poema, né? Fez um poema, né? Uns artigos, né? Claro, e foram muito bem recebidos, né, pela Gaudiya Mata. Eles tinham um jornal, Harmonist, né? E um dos seus irmãos o apelidou de Kavi, né? O poeta erudito. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando leu, ele gostou muito do poema, e disse, tudo que ele escrever, publiquem. Ele gostou muito, né? Em 1935 ele encontrou o Prabhupada em Vrindavana, enquanto caminhava pelo Radhakunda. E Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a falar para ele de uma maneira assim mais confidencial. Ele disse que alguns de seus discípulos, na função de líderes, se desentendiam e isso deixava ele muito triste. Inclusive, se fala que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha programado passar 10 anos, né, ou 12 anos, não sei, no Ocidente. Ele queria para os Estados Unidos, né? Esse era o desejo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele via que os Estados Unidos estavam crescendo muito, né? Que isso ia ser um país que ia praticamente dominar o mundo, né? Ele tinha essa ideia, e que se eles conseguissem pregar nos Estados Unidos, a consciência de Cristo ia se espalhar por toda a parte. Essa é a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele queria, né? Mas quando ele viu isso, assim, que eles estavam brigando por quartos, né? Quando você vai na Gaudiya Mata, você vê que no Bad Bazar, Gaudiya Mata, esse templo que para a época era como um castelo, era como um palácio para os Vaishnavas. Os Vaishnavas eram muito simplesinhos, assim, geralmente eles viviam na floresta, nas cabaninhas, e quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta sai para pregar em Calcutá, ou seja, e abriu um templo gigante, todo mundo ficou uau, uau, uau. E aí parece que os discípulos estavam como meio, né, brigando entre si, havia um certo... E isso entristeceu o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Dizem que ele foi embora, porque ele tinha o poder místico, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, de ir embora quando ele quisesse. Ele quis partir, né? Então ele foi embora, com menos de 70 anos, acho que tinha quanto? 65, né? Uma coisa assim, não lembro. Mas... e é isso, ele falava que eles estavam brigando assim por quartos, assim, quem vai poder ficar com o aposento, com as acomodações, né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta pensava, bom, se eles estão brigando na minha presença, imagina quando eu for embora, vai pegar fogo, né? Então aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, né, haverá fogo, né? E houve, né? Você vê que ali houve muitas brigas, né? E tudo se desuniu, cada um para um lado, foi uma tragédia, assim, em certo sentido, né? E o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria era isso, que se tirasse, né, os mármores do templo, né?
que o templo foi feito de mármore, e que se vendesse isso e distribuísse livros, comprasse, sei lá, e usasse esse Lakshmi para distribuir livros, né? Então ele deu uma instrução muito famosa a Abhay Charanavir. Ele falou, eu tenho o desejo de imprimir livros, sempre que conseguir algum dinheiro, imprima livros. Esse foi o exemplo que ele deu. Isso foi uma coisa que Abhay ficou na mente dele, no coração dele, na verdade. Então, quando ele fez essa campanha dele, foi incrível, né? Diz que eles imprimiam, era como um livro, né? Por mês, era uma coisa absurda, né? Assim, que eles estavam assim, com esse ritmo, assim, né? Do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavatam, vários livros. Se diz que Prabhupada imprimiu mais de 60 livros, eu não sei se foi 60 volumes. Bom, enfim, foi muita coisa que ele escreveu em pouco tempo, né? E na realidade, não é que ele se dedicou completamente a isso, não, né? A gente vê que realmente escrever é uma coisa que demanda muita energia, né? E o Swami Maharaj Prabhupada, ele tinha que cuidar dos seus discípulos, ele tinha que administrar as coisas, ele tinha que viajar, ele tinha que fazer... E ele estava o tempo todo assim, absorto. Diz que à noite ele escrevia, né? Claro, e foi muito rápido que ele fez tudo isso, né? Mas ele, devido aos seus livros, né, toda a humanidade foi beneficiada, né? Bom, 1936, Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu do mundo, né? Um mês antes da partida, Abhay escreveu-lhe uma carta. Essa estava pensando como grihasta, né? Como grihasta, ele não podia servir seu mestre espiritual, né? Porque o desejo dele era esse, era morar no templo e servir, né? E como chefe de família, para ele havia muitas dificuldades, né? A esposa era contra, os filhos não estavam nem aí, enfim, era todo mundo, né, contra ele. E, enfim... na carta ele perguntava, há algum serviço específico que eu possa fazer? 2 semanas mais tarde, né, ele recebeu uma resposta, né? Tenho completa confiança de que você possa explicar em inglês nossos argumentos e ensinamentos para pessoas que são versadas em Bengali e Hindi. Isso fará muito bem, tanto a você como para a sua audiência. Tenho muita esperança de que você possa tornar um excelente pregador para aqueles que se comunicam em inglês, né? Então isso, ou seja, foi uma sugestão, assim, não foi uma instrução. Isso ele guardou pelo resto da vida, né? Essa sugestão do seu mestre espiritual. Uma instrução, sim, mas não foi nada assim como, direto, vai para os Estados Unidos, faça. Não, foi realmente pregue inglês, comunique. E ele, o Swami Maharaj Prabhupada, ele passou o resto da sua vida para tentar cumprir essa instrução do seu guru, né? Inclusive, quando perguntavam para ele o segredo, né, do seu sucesso, porque, né, ele, imagina, o que ele fez foi um milagre, né? Nas palavras de Sri Maharaj, Nityananda Vesha, ou seja, ele foi empoderado, né, pelo Senhor Nityananda, né? Imagina. Ele foi empoderado por ele, porque o que ele fez foi um milagre, né? Chegando nos Estados Unidos com tão pouco Lakshmi, não tinha nada, assim, não sei quantos dólares, $14, $10, uma coisa absurda, assim, nada. E não sabia para onde ia, não sabia se virava à esquerda ou na direita, ele fala isso. E quando ele desceu em Boston, não sabia para onde ir. Tinha um casal de indianos que iam recebê-lo, mas ele, com 69 anos, 2 ataques cardíacos, né, no Jaladuta. Então era uma coisa assim, milagre o que ele fez, milagre. E isso foi, ele foi empoderado por Nityananda Prabhu, segundo as palavras de Sri Maharaj, né? Mas Nityananda Prabhu foi Nityananda Vesha, ou seja, o poder de Nityananda Prabhu. E ele, empoderado por Nityananda Prabhu, ele conseguiu fazer o que ele fez, né? Mas assim, aí quando perguntavam para ele o segredo do sucesso, ele falava, não, eu segui as ordens do meu mestre espiritual, só isso. Esse é o segredo do meu sucesso, imagina. Bom, o fogo na mata que Prabhupada Bhaktisiddhanta havia previsto aconteceu. Quase imediatamente após sua partida, aí estourou uma disputa, né, bem maior, né? Claro, a Segunda Guerra Mundial veio, né? Aí foi, né? Ainda estava envolvido no conflito, né? Porque, claro, a Inglaterra que dominava a Índia, né? Os alemães estavam tentando atacar
estavam tentando invadir a Inglaterra e também aí já bombardearam a Índia, né? Ou seja, né? E aí começou houve a pior fome, né, dos 150 anos na Bengala, né? Todo mundo começou a passar fome. E Abai, ele só conseguiu o suficiente para manter a família. Então ele conta uma vez, né? Ele conta que as pessoas procuravam comida no lixo, né, etc, né? E nesse momento, né, eles contam que, Abai, tirando a vinda, ele conta, né, só mais Prabhupada, que uma vez ele estava lá, né, oferecendo a comida, né, oferecendo a boca para a pessoa da idade, né, e nesse momento soa o alarme, né, como fala? O alarme, não, o alarme, né, com alarme mesmo, ou seja, que eles estão bombardeando, né, Calcutá, né, algo assim. A sirene, ou seja, o alarme, sei lá. E aí é o momento de todo mundo se abrigar nos abrigos, né, assim, subterrâneos, né, que eles fazem, né, na guerra, assim, né, para eles ficarem ali, para não levar nenhuma bomba. Mas aí Abai estava no meio da oferenda, ele falou que nem saiu. Aí ele foi lá, ficou orando a Krishna, né, para que Krishna aceitasse a oferenda, e bomba comendo, e ele lá, comendo a prachara tranquilamente, né? Ele conta isso, né? Muito incrível. Seus irmãos chamaram, não? Hã? Seus irmãos chamaram, não? Ele falou, vai prachada, não tá se preocupando com isso, né? Aí ele estava, nesse momento, idealizava, escrevia, datilografava o manuscrito de volta ao Supremo, né? Isso foi uma coisa muito famosa, né? Ele tinha que pedir permissão ao governo para usar, imprimir o seu jornal, né? Imagina, nesse momento se conta que ele, às vezes no lixo, né? Ele pegava o papel no lixo, né, para escrever, né, assim, porque era uma escassez, assim, né, ele não tinha lácteo, não tinha nada, e muitas vezes aí ele conta que ele pegava os papéis, acho que haviam papéis que eram descartados, né, da embaixada russa, né, na Índia, né, então ele pegava esses papéis e escrevia do lado contrário, né, e aí tem um livro dele, como chama? Acho que esse, né? Acho que esse foi a Viagem aos Outros Planetas que ele estava escrevendo, e que ele cita assim, vários filósofos russos, né? Porque ele lia, né? As coisas da embaixada, né? Da Rússia, assim, uma coisa assim. E citava isso também no livro. Então isso aqui é uma coisa assim, incrível, né? Imponderado mesmo, né? Aí lançou o seu primeiro livro, né? Bom, a gente conseguiu a liberdade em 1947, mas a paz esperada não aconteceu. Ao contrário, foi pior, né? Aí começou a briga mesmo. A violência aumentava, porque entre os muçulmanos e hindus eles começaram a brigar. Mas, na verdade, isso foi como um arranjo, né, dos ingleses, né? Colocaram os hindus um contra o outro, né? Enquanto cultivarem desejos egoístas para satisfazer o gozo dos sentidos, as pessoas continuarão lutando, né? Isso foi o que ele escreveu na revista, né? E essa revista era muito, muito interessante. Ele mesmo, ele ia, imagina, aí se conta que ele saía, né, em Delhi, né? Cruzava toda a Delhi, assim, a pé, praticamente, né? E não tinha dinheiro, Lakshmi, para pagar uma rickshaw de bicicleta, essas coisas que não é nada, isso é uma coisa... Naquela época, imagina, não era nada. Hoje não é nada lá, né? Era uma coisa irrisória. Ele não tinha Lakshmi para pagar uma bicicleta, pegar uma rickshaw. Não, ele ia lá, cruzava Delhi. Então, às vezes, Delhi, ele conta, né, que no inverno gélido de Delhi, né, assim, muito frio. Delhi faz muito frio no inverno, né? Um vento, frio, aquela neblina, né, enfim. E Prabhupada, ele caminhava, né? Aí uma vez ele disse que estava caminhando para ir, né, aí tentar distribuir, pegar, né, o seu manuscrito, né, que ele pediu para publicar. E aí uma vaca chifrou ele, imagina? Uma vaca chifra ele cai no meio do lixo, fica lá sem se mexer no meio do lixo, né, gemendo de dor. Aí nesse momento ele pensa,
por que, Krishna? Por quê? Eu abandonei, ele falou assim, eu sempre tive tudo, né, vindo de uma família rica, nunca, agora eu estou passando fome, estou passando necessidade, não tenho dinheiro nem para pegar uma condução, imagina, e porque eu quero entregar tudo a você e está acontecendo, ele não entendia, né, mas depois, assim, claro, depois que ele já teve muito sucesso na pregação, ele entendeu isso, ele fala, esses momentos me deram muita força hoje, né, ou seja, eu tenho muita força hoje, por quê? Porque eu sofri esses momentos difíceis, né? Então isso é muito importante, essa análise dele, né? Eso fue el magazine do Volta Supremo que estava distribuindo nesse tempo. Volta Supremo. Eu tinha que ele sempre ele mesmo distribuía, né? Aí ele tentava fazer a sancta com as pessoas, e as pessoas falavam, não tenho tempo. Aí depois ele escreveu um artigo, né? Não tenho tempo, né? Uma coisa assim, no jornal, né? Porque realmente as pessoas não tinham tempo, né, para ler o artigo dele mais, né? E ele também queria escrever o comentário do Bhagavad Gita, né? Então ele pensou em ocupar Gandhi, cara, ele escreveu na verdade, quando ele chega no Ocidente, ele chega com o comentário do Bhagavad Gita já, né, com o Bhagavad Gita, com o seu comentário, né? Ele pensou em ocupar Gandhi no serviço devocional. Ele escreveu uma longa carta para Gandhi, né? Em Delhi. Ele se denominou como um desconhecido amigo de Gandhi. Ele disse, digo-lhe como um amigo sincero que você deve retirar-se da política, né? Caso não deseje uma morte em glória. Na carta ele pedia para Gandhi que pelo menos por um mês ele deveria se ocupar com ele em discutir o Bhagavad Gita. E um mês depois ele morreu assassinado, Gandhi, né? Não. Bom, então logo depois de chegar a Bombay, nós acompanhamos Srila Prabhupada à casa de um homem aristocrático para um programa dele, né? Bom, aqui está contando um passatempo. Quando nós chegamos, alguns dos respeitáveis hindus ali nos disseram que era feriado. Nós não tínhamos escutado esse feriado, então ficamos em dúvida e perguntamos para ele, hoje realmente é feriado? Prabhupada respondeu, para nós todo dia é feriado. Nós somos servos de Krishna. Consciência de Krishna é uma grande festa mesmo, né? Isso, na verdade é isso, é viver uma vida sem muita preocupação, né, com as coisas que estão acontecendo. Mesmo aqui a gente vê, né, que dia é hoje, já é fevereiro, tipo assim, coisas assim, né, que a gente vê, né, já estamos em março. Ou seja, como não tem muito essa preocupação com um calendário formal, né? A gente vive, claro, ontem foi feriado pra gente, hoje também é feriado. Ou seja, então, como não é uma coisa que a gente não segue, isso realmente estar fora do sistema, de certa maneira. Isso eu gostei muito da consciência de Krishna, né? Porque nada mais revolucionário do que ser Hare Krishna, né? Porque você vai, imagina, você é contra tudo, né? Assim, você vai abandonar tudo, né? Abandonar a sociedade, você vai, de certa maneira, abandonar a sociedade, você vai abandonar, imagina, não vai fumar, não vai beber, não vai, né? Até desfrutar dos sentidos, né? Você vai se controlar nisso, né? Então, realmente, ser contra o sistema. É o mais... Porque quando ele se aproximou dos hippies, né, imagina, e a proposta dos hippies era mais ou menos isso. Eles não queriam para o Vietnã, era contra a cultura, né? Eles queriam uma vida diferente, né? Não queriam estar aí sob, né, o jugo, né, do sistema. Mas quando aí conheceram Swami Maharaj Prabhupada, tinha uma proposta completamente revolucionária, né? Bom, em um programa no ar livre eu perguntei a Prabhupada, não sei quem perguntou, mas tudo bem, um devoto me disse que você disse... Um devoto me disse que você disse que ser cobiçoso é suficiente para se tornar consciente de Cristo, então por que devemos ler os livros, né?
Prabhupada replicou: se você tem cobiça, por que você não iria ler os livros? Você vai querer fazer todas as coisas que ajudem você a se tornar consciente de Krishna, né? Claro. Isso era a coisa, porque ele falava, vocês não, porque os devotos estavam distribuindo livros, mas Prabhupada falou, vocês devem ler os livros, não somente distribuir, mas ler os livros, ou seja, os livros, a essência, né, está nos livros, não é isso que ele dizia? A essência são os livros, né? A pureza é a base, né? E falava outra coisa também, né? A essência é a pregação. Bom, não, a essência está nos livros, né? A pureza é a base. Bom, enfim, é isso. Mas tinha uma outra coisa também, né? Bom, o fato é que o Sr. Maharaj Prabhupada ele enfatizou muito, né, que os devotos deveriam não somente distribuir os livros, mas aprender a ciência de Krishna, né? Então isso é muito importante, né? Ou seja, que a gente domine a nossa filosofia, que você realmente saiba, né, falar de Krishna para as pessoas, que você seja um bom representante, né, que você possa expor a filosofia que você pratica. Isso é muito importante, né? Ou seja, você não precisa ser um pregador, nada disso, mas você precisa estar convencido, né, da própria filosofia. Por isso a gente estuda, por isso a gente faz, né, a revisão, por isso a gente lê, por isso a gente está engajado nesses aspectos, né. Em Bombay, Prabhupada recebeu um convite de um industrial que fundou o Prema Kutir, uma instituição religiosa onde Prabhupada esteve antes de ir à América, né. Então convidaram Prabhupada e os devotos para fazer um programa. A conferência aconteceu no Vedanta Ashram, o qual era dedicado à propagação da filosofia Mayavada. Na Constituição havia sinais que mostravam os principais slogans Mayavadis, né? Como Tattvam Asi, eu sou isso, Aham Brahmasmi, eu sou espírito. Nós tínhamos programas à tarde, e toda manhã íamos ao quarto de Prabhupada para cantar Guru Ashtaka e outras orações, né, em frente às deidades de Radha Krishna. E uma manhã ele explicou a diferença entre os slogans Mayavadis e acrescentou que os organizadores sabiam que ele não concordava com a filosofia, mas eles tinham convidado ele e seus discípulos porque ele tinha conhecimento que para os devotos estrangeiros fazendo kirtana eram atrativos, né? O Prabhupada falava, eles falam a respeito do Vedanta, mas é só especulação mental, nunca chegou a uma conclusão. Nesse momento, Malati, né, que era Malati Devidasi, ela removeu os alimentos oferecidos que ela tinha feito para as deidades e colocou em um prato diante dele, né, de Prabhupada. Eles irão especular por muitas vidas, disse Prabhupada, que pegou um doce no prato e colocou no sabor, que falou, mas eles não realizarão Deus simplesmente por comer, né? Claro, porque essa é a nossa filosofia. Inclusive diz que é o filho de Bhakti, um sannyasi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele teve um filho, né, que acho que é Bhakti Pradipta Tirtha Goswami Maharaj, né? Ele tinha um filho, e o filho dele era um devoto também. Então ele falava que como o Brahman, ele falava assim, o Brahman, né, é como assim, ele falava que era como vários gulabis, assim, né, assim como ele falava assim, que ele para ele, ou seja, se fundir nesse aspecto de Deus, né, ele ficar assim, mergulhado assim em vários gulabis, assim, né, comendo vários gulabis, uma coisa assim, né, que ele falava. E diferente, né, da filosofia Mayavada, né, que realmente é muito seca, né, Tattvam Asi, né, eu sou ele, né, e na verdade o que o Mahaprabhu falou, Tattvam Asi, eu sou dele, né, eu não sou ele, eu sou dele, né, essa é a diferença, né. E claro, a nossa filosofia ela é muito mais, né, agradável, né? Inclusive o Sr. Maharaj Prabhupada ele dizia, né, que ele contava, né, ou seja, ele sempre enfatizou isso, que realmente a gente deveria
a filosofia de Krishna era isso, né? Era tomar prachada, ou seja, ele sempre fazia cantar, ser feliz, né? Tomar prachada, né? Era uma coisa muito simples, bhakti, muito simples de se praticar, né? Claro que uma vez aconteceu esse passatempo bem famoso, né? Que essa historinha, essa anedota que quando os discípulos estavam, né, construindo, né, na Índia, né, eles eram muito enganados assim pelos indianos, né, sempre trapaceando eles, assim, eles pediam, sei lá, um tijolo, uma areia, os indianos mandavam menos, ou mandavam materiais de baixa qualidade, enfim, era uma coisa assim meio chata. E Swami Prabhupada e os discípulos já estavam ficando chateados com isso, então um dia chegaram a Swami Prabhupada e falaram, não, realmente não dá, esses indianos são insuportáveis, né? São todos uns enganadores, né? Prabhupada falou, mas como assim? Eles explicaram, né? Ele falou, não, mas eu também sou um enganador, é isso? O cara, como, Prabhupada? Como você pode ser um enganador? Ele falou assim, não, porque eu falei para vocês que consciência de Krishna é só tomar prachada, cantar e dançar e ser feliz, né? Uma coisa assim, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Que você tem que se render dói, ou seja... Mas esse era o conceito dele, que realmente estava entregando algo muito doce, muito simples, né? Você vai fazendo. O Bhakti, ele é simples de se praticar, difícil, né, de conseguir os resultados, mas é muito prazeroso, né? Bom, Prabhupada estava em Delhi e haveria o encontro do Gita Jayanti Mahotsava, o aparecimento do Gita, né? Quando o Gita foi falar. Quando entramos no seu quarto, ele ergueu os olhos de sua mesa e de Jamuna comentou, Sr. Prabhupada, você se parece com uma foto que vi do seu Guru Maharaj olhando por cima de sua mesa. Sr. Prabhupada respondeu com toda humildade, nem tudo que reluz é ouro. Meu Guru Maharaj era como ouro, eu sou como ferro. Claro. A humildade de Prabhupada era incrível, ou seja, porque o tanto assim, de coisas que ele conquistou, né? Mas nem por isso ele deixou, né, de ser humilde, ele nunca quis utilizar nada, né, para o seu proveito próprio, né? Então isso era muito interessante, ele nunca quis assim muitas facilidades, né? Claro, ele era como imperador, né, Prabhupada, né? Era o imperador. Ou seja, você via Prabhupada, parecia que você estava vendo um imperador. Ele tinha essa mentalidade que ele ia conquistar o mundo, né, dominar o mundo. Por isso é que ele mandou seus discípulos, né, entrarem na política, né? Ele falou que brevemente um devoto ia ser presidente dos Estados Unidos, né? Então ele tinha essa coisa, né? Ele queria estabelecer o Varnashram em todo mundo, né? Imagina, é uma coisa assim, claro, você sabe, para estabelecer o Varnashram precisa de uma monarquia, né? Era algo que parecia impossível, mas Prabhupada era assim, né? Uma vez perguntaram para Prabhupada, por que as pessoas inteligentes não estão se aproximando da consciência de Krishna, né? Ele falou, não, estão sim, Brahma está se aproximando, Shiva, né? Narada Muni está se aproximando, né? Então ele tinha outro conceito, outra visão, né? Uma vez Prabhupada aceitou o convite de um homem rico, o cavaleiro recebeu Prabhupada e seus discípulos, e Prabhupada falou da importância da consciência de Krishna. Prabhupada mostrou os livros para ele, perguntou se ele queria se tornar um membro vitalício, né? Isso significa que ele tinha que contribuir, claro, mensalmente. Ele disse, eu já tenho esses livros na minha própria linguagem, não necessito mais de livros. Seu Prabhupada foi severo ao replicar, eu não vim aqui para vender para você alguns livros, eu vim para mendigar em sua porta. Ele deixou o cavaleiro surpreendido. Imediatamente ele disse, sim, eu me tornei seu membro, Swamiji, eu ficarei alegre em me tornar membro, né? Claro, o Swami Prabhupada, ele era assim, ele era muito, né? Muito enfático. Uma vez também se conta esse passatempo, né? Que ele encontrou um cavaleiro, um cara era bem rico, assim, né? Era um comerciante, né? E ele fala, como é? Ele fala, ele pergunta, e era um comerciante, era um devoto, assim, era um simpatizante, né? Que fazia doações, né? Para a consciência de Krishna, né? E Prabhupada perguntou, qual é a sua ocupação? Ele falou, eu fabrico vidros, né? Ele tinha uma fábrica de vidros.
E ele falou, e o vidro, de onde se extrai a matéria-prima dos vidros, né? Aí o cara falou, da areia, né? Aí Prabhupada, então você é um ladrão, né? Você está roubando de Krishna, você está tirando areia, fazendo vidros, né? Isso é um ladrão. Aí ele falou assim, não, mas Prabhupada, mas que isso? Mas eu faço minhas contribuições, né? Eu falei, então você é um meio ladrão. Prabhupada sempre tinha essas tiradas. Nós continuamos e fomos almoçar no outro quarto. Então o cavaleiro ficou ao lado de Prabhupada quando ele estava comendo. Na época eu era um brahmachari estrito, tentava evitar determinados doces, né? Como eu estava perto de Prabhupada, eu tomava cuidado para não comer muito, preparações opulentas, etc. Eu não queria que Prabhupada pensasse que eu estava desfrutando dos sentidos, né? Então o pai do cavaleiro me ofereceu várias vezes para repetir o Rasagula, mas eu recusava. Quando Prabhupada percebeu que o senhor estava desapontado, Prabhupada me olhou amorosamente e disse, você tem que aceitar o doce para que ele fique feliz. Então, eu aceitei. Isso. Ou seja, a consciência de Krishna, o Prabhupada ele tinha essa visão muito poderosa de Yukta Vairagya, né? Usar tudo para Krishna. Inclusive ele falou, a gente pode usar tudo para Krishna, tudo. E os devotos mais tudo para o Prabhupada, falou, tudo. Até um míssil a gente pode usar para Krishna. Aí ele falou, ele falou, por exemplo, se os devotos estão sendo atacados, você vai e joga um míssil nos caras, né? Então, é assim, você vai usar tudo para Krishna. Então, é isso. Ou seja, então ir lá, né, comer vários doces, satisfazer. Porque os devotos ficavam assim muito. Era difícil para eles. Por exemplo, o Prabhupada às vezes estava na Índia, muitas pessoas chamavam ele para comer na casa deles, né? E o Prabhupada ia. E eles tinham que comer, às vezes, em 5 casas diferentes. Imagina, né? O fogo digestivo aí dos Vata, coitado. Ficar tudo sofrendo. E ainda bem que não conhecia o Ayurveda, né? Que Prabhupada realmente não deixou. Isso foi uma coisa interessante. Um discípulo, né, que queria estudar Ayurveda, né? Então o Prabhupada falou, olha, não perca tempo estudando isso, né? A sua medicina já é muito mais avançada, ele falava, né? A medicina ocidental é muito mais avançada, fica perdendo tempo com isso. Não, isso foi, claro, uma instrução assim, mais relativa, né? Hoje a gente vê que a gente pode pensar de uma maneira diferente, mas o Prabhupada ele queria isso, ele queria que tudo fosse utilizado na consciência de Krishna, né? E o que eu estava falando? Do Yukta Vairagya. De Yukta Vairagya. Então ele assim, queria utilizar tudo para Krishna, ou seja, então, mas eu estava falando outra coisa que eu esqueci, que me perdi, fui contar uma coisa e me perdi, mas tudo bem. Então Prabhupada, assim ele estava fazendo, né? Ele ia, ele estimulava, né, os seus discípulos então, por exemplo, ele estava falando da comida, né? Que ele estava comendo doce, porque eles tinham 5, né? Às vezes tinham que visitar 5 locais ao mesmo tempo e tinham que aceitar comida de todos os locais. Imagina, você comer 5, foi por isso que me perdi por causa do Ayurveda. Então ele fala, não, você tem que ir lá e você tem que comer, né? Ele fala, come. E os devotos, claro, alguns se sentiam assim como não conseguiam comer, né? Em 5 casas seguidas, assim, né? Essa coisa toda, né? Mas aí Prabhupada falava, não, o segredo é comer pouquinho. Come um pouquinho, depois lembra que você vai para outra casa, come mais um pouquinho. Tem que satisfazer as pessoas, porque para eles é muito importante, claro, né? Eles querem servir, né? E, enfim, é uma troca, e Prabhupada uma troca de sentimentos, Prabhupada estava preocupado com isso, né? Em um momento, o pai de Gupta, um jovem estudante que estava traduzindo os livros de Prabhupada em hindi, veio visitá-lo. Seu pai era um tipo de devoto, mas ele tinha maus hábitos. Então Prabhupada pediu ao pai dele, porque você não abandona o cigarro e deixa de fumar? O pai olhou para baixo e disse, eu posso obter uma misericórdia especial para parar de fumar? Prabhupada disse, misericórdia especial? Sim, existe. O Senhor pode dar misericórdia especial quando tira toda a opulência material do devoto. Quando o devoto se torna pobre, seus amigos e parentes o rejeitam. Então ele sofre o dobro, porque ele perde a opulência, porque os assim chamados amigos e família vão abandonar ele, vão negligenciar ele. Então, sim, existe uma misericórdia especial. Você quer uma misericórdia especial? Ele disse, não. Eu não quero nenhuma misericórdia especial. E realmente, isso era também algo que Prabhupada ele conta, né, que quando
ele em alguns momentos ele pensava nisso, né? Ele falava assim, se Krishna me favorece, ele vai tirar tudo de mim, né? Vai tirar a minha esposa, os meus parentes, a minha riqueza, vai me deixar completamente sem nada, né? Isso aconteceu. Imagina, ele tentava, né, fazer os negócios dele, né, a farmácia, né, enfim, tudo isso, né, ele estava tentando fazer isso. Farmácia, e a farmácia pegou fogo, né, roubavam ele, né, a mulher não colaborava, enfim, eram coisas assim muito fortes que realmente aconteceram na vida de Swami Maharaj Prabhupada. E ele não estava disposto a recuar, né, mas ele tinha medo, ele falou assim, Krishna me tira tudo, né, como vai ser? E aconteceu isso. Então, realmente, se Krishna mostra, né, favor especial para o seu devoto, então ele vai realmente tirar tudo do seu devoto. Ou seja, no sentido, talvez ele não faça isso, né? Mas e só vai fazer isso também com os devotos que estão rendidos, os devotos que ele sente muita atração por eles, né? Na realidade, o Swami Maharaj Prabhupada ele toma sannyasi, né, do seu irmão espiritual, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, né? Na verdade, ele queria tomar sannyasi de Sesara Maharaj, né? E Sesara Maharaj, ele era o guru sannyasi de Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Mas como Sesara Maharaj ele tinha uma relação assim com a família de Prabhupada, ou seja, ele viveu, né, alguns anos, né, perto de Swami Maharaj Prabhupada, e Sesara Maharaj era muito influente na vida de Swami Maharaj Prabhupada, né? Então ele achou que isso seria algo meio inapropriado, uma falta de etiqueta, né? Então por isso ele deixou de lado essa ideia, né? Essa ideia de, ou seja, Sesara Maharaj não quis dar sannyasi para ele. Então ele em Mathura, né? Ele acaba tomando sannyasi, né? No templo lá da Keshava Gaudiya Mata, né? Vedanta Samiti, parece, Vedanta Samiti. E realmente foi uma coisa assim muito forte para ele, porque hoje ele toma sannyasi, aí ele vai para morar em Vrindavana, né? Então ele faz um bhajana em Vrindavana, no Radha Damodara, ele tem um quartinho assim, esse quarto aqui é um palácio. Um quartinho bem pequenininho, assim, bem pequenininho, onde ele tem uma cozinha, né, anexa, onde ele cozinha, né, onde ele faz suas preparações, e ele pratica seu bhajana ali, escrevendo, cantando, né. Ele tem um darshana, parece de Rupa Goswami, né, Rupa Goswami, com um momento que o Swami Maharaj Prabhupada está muito, que ele queria pregar muito, né, ele queria trazer a consciência de Krishna para o Ocidente mesmo, esse era o seu desejo, né, do fundo do coração, seguir a instrução do seu mestre espiritual. Mas no momento, claro, ele ficou com muita dúvida, né, muito medo do que ia acontecer, enfim. E aí Rupa Goswami aparece, né, dá um darshana para ele, diz para ele não se preocupar, né, que tudo ia ser arrumado. Quando a gente vê, né, vamos ser mais preocupados, ele pegando um navio, né, imagina. E para ele conseguir essa passagem, quem lê a biografia vê que foi uma luta, né. Ou seja, a mulher lá não queria dar de jeito nenhuma passagem para ele. Imagina, ela era muito rica, podia dar uma passagem de avião para ele, uma coisa assim. Mas ele queria, era passagem de barco, que está pleiteando e pedindo essa passagem, e ao final, depois de muitas tentativas, ele conseguiu a passagem. Primeiro ela falou, não, Swamiji, você está muito velho, né? Você que vai fazer lá no Ocidente, né? Está muito perigoso isso, enfim. Mas ele insistiu, até que um dia ele ficou lá, né? Diz que ele ficou na porta lá cantando Hare Krishna, cantando. E aí depois, quando ele foi atendido, porque ela estava como, né, ela era empresária, né, tinha muitas coisas para resolver, e o Swami Maharaj Prabhupada, enfim, ele ficou esperando. Ela deu a passagem, né, era num navio, no Jaladuta, né, que é um mercado, é um navio assim, cargueiro, né, e o Swami Maharaj Prabhupada, ele levou, né, ele não sabia o que ia comer,
Ou seja, ele praticamente só comia batata. Bom, claro, ele levou um pouco de batata. Enfim, ele tinha uma... Né, ele fez amizade, né, com o capitão do navio, né, gostou muito dele, né, comprou uns livros dele, mas foi nessa viagem, né, que ele tem 2 infartos, né, imagina, ele quase abandona o corpo, né, e quando ele escreve também esse poema, né, muito lindo, né, esse poema que ele escreve como, sei lá, né, deixando nas mãos de Krishna mesmo, falou, se você... o meu guru, né, ele é um servo querido de Srimati Radharani, eu tenho que satisfazê-lo, né, e se você não olha para mim, se você não, né, se você não me ajuda, né, ele vai ficar, Radharani vai ficar triste com você, ou seja, vai ser pior para você. Era uma coisa assim. E que Prabhupada realmente, daí ele traz, imagina, ele chega, como eu falei, chega em Boston, não sabe para onde vai, né, não sabe se vai para a esquerda, vai para a direita, com, sei lá, $14, né, ou $12 no bolso, é uma coisa ridícula, né, você não tem nada, com a máquina de escrever que para sua própria época era uma coisa velha, já era velha, mas ele tinha essa máquina, imagina, e a única coisa que ele tinha isso, era a máquina de escrever, o manuscrito do Bhagavad Gita, né, e parece o primeiro canto do Bhagavatam que ele tinha traduzido, enfim. Ele chega assim, sem nada, né? E a tolerância dele é incrível, porque ele, como por exemplo, ele consegue colocar a consciência de Krishna, né, na vida dos ocidentais de uma maneira muito linda. E isso, ou seja, ele ensinou tudo para eles, tudo. Ele pegou um monte de hippie, né, e transformou esses hippies em devotos. Né? Foi uma coisa incrível. Sim, então na verdade ele conseguiu assim propagar a consciência de Cristo de uma maneira muito forte. Isso é somente por empoderamento que ele teve, empoderamento de Nityananda Prabhu. Na verdade, quando a gente vê a história de Prabhupada, né, a gente vê que isso foi realmente um milagre, ou seja, o que ele fez foi um milagre. E que do nada, né, ele, né, imagina, ele consegue, né, expandir a consciência de Krishna para vários países, né? E ele realmente tendo que fazer tudo. Ou seja, no início ele teve que ensinar os seus discípulos a adorarem a ele mesmo. Era uma coisa assim, difícil demais. Ou seja, e também ensinar eles a lavarem banheiro, ensinarem eles a fazer tudo, né? Imagina, que ele falou, né? Eu estou fazendo, estou pegando macacos, né? E estou transformando macacos em seres humanos, né? Ele falava assim, forte, né? Mas realmente é mais ou menos isso, ou seja, ele está dando a consciência de Cristo, né? Porque os seus discípulos, eles estavam em consciência animal, né? Consciência animal significa isso, vou morrer, né? Eu tenho que desfrutar, eu tenho que me defender, eu tenho que acasalar, então era isso, né? E Prabhupada, ele era muito forte, assim, o que ele falava, assim, era uma coisa assim absurda, né? Então, bom, eu já ouvi falar que Mahamaya, Yogamaya, não sei, cobria as pessoas, né? Ele falava as coisas tão forte para as pessoas, né? E ele não teve papas na língua, como se diz, né? Falou tudo assim, de maneira muito forte, assim, né? E as pessoas aceitavam, não falavam nada, né? Ou seja, e ele parecia que ele tinha uma magia que ele era capaz de derrotar, né, os cientistas. Os cientistas vieram conversar com ele, ele derrotou todo mundo, né? Filósofos, os cardeais, ou seja, pessoas assim, muito eruditas. Ele botou todo mundo no saco, assim como realmente ninguém conseguia derrotar Swami Maharaj Prabhupada. Ele tinha uma lógica que era invencível, né? E isso, a pureza dele era tão forte que todo mundo não sabia o que dizer, todo mundo se calava diante de tanta magnanimidade, né? Gora Premananda. Isso dá Prabhupada aqui, Jai. Então, Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada Avirbhava Mahotsav, uma glorificação de Srila Bhakti Vigyam Bharata Goswami Maharaj e Om Shnupad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Isso mesmo, né? Então vamos ler aqui a glorificação deles.
Então a glorificação é de Pujyapada Swami Prabhupada Maharaj, né? Swami Maharaj, né? Sob direção de Srimad Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Em 1896, Bhaktivedanta Swami Maharaj apareceu em uma família de devotos em Calcutá. Em seu ashram anterior, o nome de seu pai era Gaura Mohan. O nome de seu pai que lhe deu foi Abhay Charana, de Gaura Mohan. Bom, Gaura Mohan ele foi iniciado na Sampradaya Vaishnava, ele está falando Gaudiya Vaishnava. Abhay Charana recebeu muitas instruções de seu pai sobre a devoção a Sri Gaura e Krishna. Ele recebeu um BA, não sei o que é isso, não sei o que seria isso, BA, da igreja, num colégio, Scotch Church College, com honras em filosofia. Acho que é um bacharelado, bom, não sei. BA deve ser bacharelado, não sei. Sim? Bacharelado, né? Bacharelado. E depois, ao longo de sua carreira, tornou-se gerente de uma empresa farmacêutica, um laboratório na rua Amherst, operado pelo Dr. Kartika Vasu. Depois de trabalhar lá por algum tempo, Abhay Charanavinda começou a produzir medicamentos de forma independente. Em 1922, né, ele casou. Em 1933, enquanto ainda estava casado, ele tomou refúgio no mais proeminente de todos os Gaudiyas Vaishnava, Jagadguru Paramaradharya Nitya Lila Pravishtam Shnupada Ashtotrasata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o qual é mais glorioso que o sol. Seu nome de iniciado se tornou Abhay Charanavidas Adhikari. Em 1944, Abhay Charanavinda Prabhu começou a publicar a revista inglesa mensal Back to Godhead, de volta ao Supremo. Né? Essa revista é agora bem conhecida. Centenas de milhares de exemplares dessa revista são impressos todos os meses em vários idiomas e enviados a devotos em vários países. Além disso, Srimad Swami Maharaj publicou muitos livros em inglês. Em 1958, Sri Abhay Charanavinda Prabhupada aceitou o Tridanda Sannyasi do fundador da Gaudiya Vedanta Samiti, Tridanda Swami Srimad Bhakti Pragyan Kesh Maharaj, discípulo de Paramardya Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Se tornou conhecido como Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Mais tarde ele se apresentaria como Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj. Em 1959, Srila Swami Maharaj veio morar no templo de Sri Sri Radha Damodara em Sridhama, Vrindavana. Durante esse período ele traduziu para o inglês os 2 primeiros cantos do Srimad Bhagavatam. Ele também estava traduzindo Bhagavad Gita e vários livros na época. Em 1965, aos 70 anos, ele viajou praticamente de mãos vazias para os Estados Unidos da América. Depois que seu navio a vapor atracou em Boston por 2 dias, acabou chegando a Nova York. Um ano depois, ele alugou um apartamento em Manhattan, né? 26ª, né? Na Segunda Avenida. Bom, foi lá que ele fundou a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, em Tompkins Square Park, com um par de cártalas na mão. Ele começou sua pregação do Mahamantra. Muitos se tornaram seus discípulos, depois de ser atraídos por seus kirtanas e aulas. Gradualmente, Srimad Swami Maharaj atraiu multidões de pessoas piedosas em apenas 12 anos, né? Sua pregação alcançou praticamente todos os cantos da terra. Muitos homens e mulheres, educados e ricos, se abrigaram nele. Um por um, muitos centros de pregação, templos e mosteiros foram estabelecidos em todo o mundo. O vento em todos os lugares começou a ressonar como um canto do Mahamantra, pouco depois de confiar a responsabilidade de administrar sua sociedade e pregar a 12 discípulos.
ele passou para a sua morada eterna do Senhor, né? Durante seu tempo, Srimad Swami Maharaj também apresentou a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele apresentou, né, o Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami em sua escrita original em Bengali, com uma transliteração em inglês de cada verso, seguido por uma tradução palavra por palavra em inglês, uma tradução especializada em inglês. Isso em si é uma questão de prazer especial para todos os Gaudiyas Vaishnavas. Leitores ingleses expressaram muitos elogios a esta versão, porque ele tem a conveniência de aprender Bengali enquanto lê esse livro, que foi publicado em vários volumes. Estudiosos ocidentais leram isso, né? As divindades Sri Guru Gauranga Gandharva Giridhari estão agora sendo adoradas em todos os lugares e muitos festivais como Julan Yatra, Dolan, Jagannatha Baleva e o Ratha Yatra de Subhadra estão sendo realizados em vários lugares famosos na Europa e América. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Oramos de todo o coração que os serviços da Sociedade de Srila Swami Maharaj Prabhupada Fundo continuem a serem administrados lindamente em todos os aspectos e entusiasmo, né? Srila Swami Maharaj vinha manifestando seu passatempo de doença desde o último Dola Purnima, mas ainda assim, mesmo em tal condição, ele foi inspecionar seus vários centros dos templos do Ocidente, incluindo Londres, em agosto passado. Por desejo do Senhor, ele estava residindo em Sri Vrindavana desde meados de setembro. Lá ele alcançou o abrigo de Sri Vrindavaneshwari. Krishnadas Babaji Mahashaya, o qual estava presente em Sridhama Vrindavana quando o Swami Maharaj Prabhupada desapareceu. Ele fez seus auspiciosos partida, né? Arrival, né? Eu acho que os ritos, né, de partida em nosso Kolkata, Sri Chaitanya Gaudiya Mata, 20 de novembro de 1937. Né? Nós escutamos dos discípulos de Swami Maharaj Prabhupada, que estavam rodeando na sua cama e cantando Harinama insensavelmente, né? Embora Swami Maharaj Prabhupada tenha parado de falar, seus lábios permaneciam ativos até o último momento, né? Estava traduzindo o Bhagavatam nesse momento, né? Quando se Parvana Maharaj, Krishnadas Babaji Maharaj e outros estimados Vaishnavas o visitaram, seus discípulos falando alto em seu ouvido diziam que tinham vindo. Ele os mostrava o devido respeito, levantando as mãos à testa. Ele estava totalmente consciente até o seu momento final. Seus discípulos cantavam Harinama em voz alta durante toda a noite, mesmo depois que ele desapareceu. Na terça-feira, eles o colocaram em um palanquim decorado e o levaram aos 7 templos principais de Sri Vrindavan Dham, acompanhados por Nama Sankirtan do alto. Os diretores de cada templo, os Goswamis, né, deram muito respeito a ele devido a ser um Vaishnava Acharya e honraram com guirlandas e chandalas remanentes de suas respectivas divindades, né. Depois disso ele foi colocado em Samadhi no templo de Krishna Balarama, né, em Ramanaret, de acordo com a diretriz das escrituras, né? Claro, quem fez o Samadhi foi Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Bom, durante a manhã, numa tarde, o chamado Bhagavata, na classe de Bhagavata, o presidente Acharya da Chaitanya Gaudiya Mata, Sri Acharyadeva Srimad Bhaktidaita Madhu Goswami Maharaj, expressou o sofrimento da separação de seu irmão espiritual, Swami Maharaj. E ele intensamente glorificou a Swami Maharaj Prabhupada, né, com uma pregação assim muito especial, né? Ou seja, a glorificação que ele fez é que ele pregou, né, por tão pouco tempo ele pregou no mundo todo, né? Isso foi o que o Bhaktidaita Goswami Maharaj falou, né? E ele conseguiu transformar os maus hábitos, né, arraigados de vestuário, dieta, conduta, comportamento dos seus discípulos ocidentais, né? Ele, na realidade, ele transformou esses discípulos, né, em Vaishnavas, né? Ou seja, eram ocidentais, não sabiam nada, e aprenderam tudo sobre Maharaj Prabhupada, né?
Então eles começaram a oferecer alimento ao Senhor, usavam cordão, tula no pescoço, né? Cantavam o santo nome na japamala, tílaca na testa, nos seus corpos, né? Nesse caminho eles adoravam eles adotaram as convenções da etiqueta Vaishnava, né? E estavam incessantemente praticando Kirtana do Mahamantra sem hesitação. Então ele falou que é um motivo de muita alegria, né? A gente saber que isso está acontecendo, né? Em Sridham, Mayapur, há sérios planos para construir um templo quase 250 pés de altura para o templo de Sri Mayapur Chandrodaya, né? Que ele estabeleceu lá, né? Esse templo que está sendo construído, né? Bom, não sei se acabou, já está quase, né? Se não acabou, está quase. Esperamos que seus discípulos, que são muito qualificados, logo se esforcem para cumprir esse desejo de seu Gurudeva. Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, dois associados íntimos de Sri Goura, também expressaram ambições particulares em suas provisões sobre a pregação no Ocidente, né? Claro, esse verso, Prithivitya Cheyata Nagaradigrama, né? Sarvatra Prachara Rebe Moranama, que os nomes iam se propagar, né, por todos os locais, vilarejos, cidades, né? Enfim, etc. Somaraj fez um grande esforço para propagar e cumprir esses desejos, né? Isso foi o que... Então a gente vai ler a carta. Bom, poema, na realidade, que Somaraj Prabhupada ele faz, né, no Jaladuta, né? Que é uma tradução, tradução e adaptação de Bhakti Kavya Tulanacharya Goswami Maharaj, não é isso? Bom, que grande é a tua graça, Krishna, com esse caído. Agora que aqui estou, faças o que queiras comigo. Penso que ao enviar-me aqui, guardas algum plano, senão não me terias trazido a este horrível lugar. Todos estão aqui absortos em paixão e ignorância, e ao conselho de Vasudeva não dão importância. Mas se tua graça sem causa lhes concedes, tudo sairá correto, pois tu tudo podes. Como entenderão a doçura do teu serviço? Oro para convencê-los do que é tão propício. Por teu desejo, essas almas estão agora em Maya, e só por teu desejo poderão ser salvas. Peço-te que as liberes deste cativeiro, e que entendam tua mensagem, assim é teu desejo. Tu mesmo encarnastes como Bhagavan, como Bhagavata, quem o escute submisso bem o entenderá, da paixão e ignorância se libertará, e em seu coração nenhuma impureza terá. Como entenderão a tua palavra transcendental? Sou desventurado, baixo, sem capacidade, mas já que me trouxestes aqui para falar, meu êxito ou fracasso depende de ti, nada mais, ó mestre. Só posso repetir tua mensagem. Faça com que o meu falar seja apto para a sua aprendizagem. Por tua graça, minhas palavras poderão ser puras, e ao ouvir se aliviarão da dor e da dúvida. Ó Senhor, sou só um fantoche em tuas mãos. Faz-me dançar e dançar como tenhas pensado. Faz-me dançar e dançar como seja do teu agrado. Não tenho Bhakti nem Vedanta, mas sim a fé no Nam. Faça que o meu nome, Bhaktivedanta, se torne realidade. Jai. Outro poema foi logo quando ele chegou, né? Ele chegou em Boston, parece que ele escreveu esse poema. E agora o que ele escreveu no Jaladuta, vamos lê-lo. Que é como adaptação, tradução e adaptação de Bhakti Kavya Tulanacharya. Bom, em verdade te digo, irmão, Krishna nos dará sua graça quando Radharani se satisfaça, isso por certo te declaro. Em verdade te digo, Krishna Radharani te dará sua graça quando o meu Guru se satisfaça, isso por certo te declaro. Siddhanta Sarasvati é o querido filho de Sati. Seu serviço a Krishna é sem igual. Ele é o Mahanta Guru, o mais elevado e puro. Krishna Bhakti dá em todo lugar. Por seu grande desejo aqui, lá e o mundo inteiro. Conquistará com Gaura Nam. Em
Toda a terra, povos, cidades, aldeias, cantarão Krishnanam. Uma inundação de Ananda cobrirá todas as almas pela graça de Gauranga, e quando nesta terra não se veja mais miséria, alegrar-se-ão os Vaishnavas. Sou indigno e caído para servir teu motivo. Não sou capaz de satisfazer-te. Por isso é que hoje me entrego ao meu Senhor, pois Ele é o todo excelente. Por teu Shakti é que se pode servir ao Guru e realizar nesta vida o seu serviço nos torna afortunados e alegres e nos dá associação divina. Tu és meu eterno amigo, mas por esquecê-lo sofri em tantos nascimentos, mas se hoje de novo podemos voltar a nos ver, me darás grande alegria. Em tua companhia sentirei muita alegria, indo na manhã a teus campos, nos bosques de Vraja, rodarei em pleno Ananda, esse dia eu aguardo tanto. De um modo muito belo, tua lembrança veio ao te chamar de forma intensa. Sou teu servo eterno, e por isso sempre te quero. Tu és minha exclusiva meta. Assim, seguindo aos homens, caí num poço escuro por associar-me com tantos desejos materiais, mas Narada me salvou ao fazer-me um discípulo seu. Por isso, como posso de seu serviço separar? Gora Pramananda. Jai, Sri Maharaj Prabhupada aqui.